E no caso de floresta natural, eu vou pedir licença, porque às vezes, ali está um pouco longe, às vezes eu fico meio perdido. Às vezes eu vou ter que, em algum momento, ter que dar as costas aqui para os meus companheiros. Então, vamos lá. Então, no caso sem autorização, é o que mais acontece na Amazônia, por exemplo, no caso de exploração ilegal. Ontem foi divulgado, não sei se alguns de vocês devem ter acompanhado, os dados do desmatamento da Amazônia. E foi o menor nível desde que se iniciou o levantamento, o mapeamento pelo INPE. Como está na moda, né? Nunca na história desse país se desmatou tão pouco na Amazônia. Então, cada vez mais a gente está conseguindo diminuir essa exploração ilegal sem autorização. E no caso de exploração com autorização, obtida de forma legalizada, porém o detentor faz mau uso daquela autorização. Então ela pode ser obtida de forma fraudulenta, utilizada de forma ilegal, que é o que a gente chama de comercialização de papéis, ou seja, esquentamento de madeira, em que uma determinada área está autorizada, essa exploração acontece em áreas adjacentes. Eu acho que isso aqui está um pouco repetitivo, eu vou acelerar, que eu já falei. Justamente para a gente concluir, dando ênfase no que a gente faz do ponto de vista de política pública para poder melhorar cada vez mais os nossos níveis de legalidade. Então, dentro das ações de prevenção e controle, primeiro, desde 2006 a gente tem uma lei de gestão de florestas públicas. Por quê? Cada vez mais a produção proveniente de florestas particulares está decrescendo. Está decrescendo por quê? Porque o desmatamento diminuiu em muito as áreas disponíveis para exploração florestal via manejo nas áreas privadas. Segundo, existia o que a gente chama de grilagem de florestas públicas muito grande, em que basicamente essa produção era baseada na exploração dessas áreas, e com a lei de gestão de florestas públicas, com instrumentos de comando e controle, a gente passou a diminuir também a possibilidade de exploração nessas glebas públicas griladas. Estabelecemos, a partir de 2006, uma reforma dos sistemas de controle. Então, em 2006, foi instituído, acho que a Tereza acompanhou muito essa discussão, um sistema eletrônico de controle da atividade florestal. Nós conseguimos substituir o documento que era em papel, um documento extremamente cartorial, por um sistema de gestão eletrônico. Na época também muitas pessoas foram contra, muitas entidades foram contra. Greenpeace também foi contra. A gente não entende muito porquê na época. Hoje a gente entende um pouco. Mas com isso a gente passou a fazer uma gestão da atividade florestal muito melhor nos últimos anos. E o grande desafio agora, daqui para frente, e aí converge com a apresentação do Dr. Patrick, que é o fomento às atividades florestais sustentáveis. A gente espera que com o avanço das concessões nas florestas públicas, com o avanço da exploração via manejo florestal sustentável comunitário, nas comunidades tradicionais, a gente consiga aumentar a produção florestal nas áreas públicas, em detrimento desse decréscimo cada vez maior da produção proveniente das áreas privadas. Até mesmo porque naquelas propriedades privadas que ainda têm florestas, os planos de manejo, eles se deram em, no máximo, 3, 4 unidades de produção anual. Por quê? Porque são áreas já fragmentadas. Então, o ciclo de 30 anos ele não vai se fechar.
Essas propriedades elas vão ter que esperar daqui a 30 anos para iniciar de novo a exploração. Ao passo que nas concessões, na exploração de florestas públicas, os contratos eles são obrigatoriamente pelo período de, no mínimo, o ciclo de corte. Então a gente espera ter uma produção florestal, além de sustentável, linear, com uma garantia de produção de fornecimento para o mercado muito maior do que a realidade que a gente tem na Amazônia hoje. Para isso, a gente, como eu comentei, a gente já iniciou uma melhoria dos nossos sistemas de controle por meio do documento de origem florestal, do DOF. Precisamos avançar um pouco mais no sistema de georreferenciamento das autorizações de manejo, até mesmo porque se criou no país a sensação de que manejo foi feito para esquentar ou para legalizar a madeira vinda de um desmatamento ilegal. Boa parte desses argumentos vem justamente da nossa pouca capacidade de acompanhar a execução desses planos de manejo. E aí os exemplos de má execução são usados para atacar um instrumento muito nobre que é o manejo florestal. Então, enquanto a gente não tiver um sistema em que todos os projetos estão devidamente mapeados, localizados, georreferenciados, a gente não consegue começar a mostrar para a sociedade que nós estamos conseguindo acompanhar esses planos de manejo. Isso muda um pouco nas concessões florestais, porque nós, nas concessões, essa espacialização ela é muito mais controlada. Precisamos fazer isso porque já existe para o sistema de monitoramento de detecção da exploração, como o dado que foi divulgado ontem para o INPE para o desmatamento. Existe uma ferramenta que é o DETER, que detecta o desmatamento, e está em estudo, e a gente tem trabalhado junto com o INPE, o DETEX, que é o quê? É um sistema que detecta a exploração seletiva da floresta, aquela garimpagem que acontece na floresta e que não é desmatamento, mas de alguma maneira empobrece as nossas florestas. Então era isso. Isso aqui eu já falei. As considerações finais também, de alguma maneira, são um resumo do que eu já tinha falado, eu não quero extrapolar o tempo. E a gente deixa para o debate. Obrigado.